E a gente volta já com um assunto bem importante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros têm algum distúrbio relacionado à ansiedade. Para você ter uma ideia, o Brasil está no topo das nações mais ansiosas do mundo. O estresse também é fator determinante nessa equação e esses números têm ligação direta com a saúde mental no ambiente de trabalho. Aqui no estúdio a gente vai conversar agora com a psicóloga e consultora de RH, a Thalita Amarante. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna. Fábio também vai dia, participar Fábio. aqui do nosso bate-papo, afinal é de interesse de todos nós, né? A gente entender como é que funciona esse processo e cuidar da nossa saúde mental vale para qualquer época do ano, né, Thalita? É verdade, extremamente importante, né? Sem dúvida. Queria primeiro, né, já que a gente falou sobre dados, né, 18 milhões de brasileiros. A gente pensa em uma parcela enorme da população que tem algum distúrbio relacionado à ansiedade e o fator aí, ambiente de trabalho, está muito presente, né, Também, nessa Bruna. equação. Quais são os sinais, Thalita? Primeiro que a mente ou também o corpo mostram que algo não está indo bem com relação à saúde mental. Verdade. Existem vários fatores, né, que contribuem, não só internamente, mas também externamente, né? A saúde mental não é a ausência de problemas, mas em um estado de bem-estar que nos proporciona, né, nos desenvolver, nos proporciona também a resiliência, lidar com as dificuldades de uma maneira positiva. Quando isso não ocorre, de fato, né, a gente precisa começar a tentar entender o que é que está acontecendo, né? Os principais fatores que a gente consegue observar quando a saúde mental não vai bem são as alterações normais, né? Aquelas alterações comuns, na verdade, né? Alteração no sono, alteração no apetite, alteração de humor, né? Você começa a se desconhecer. Coisas que antes você fazia tão bem, ou que era tão fácil, ou que você tinha tanto prazer em fazer, Sim. Depois você começa aquela sensação de desconhecimento, né? Você não tem mais aquele mesmo prazer, não tem mais a concentração que tinha antes, a memória que tinha antes. Você começa a ver alguns sintomas físicos e também alguns sintomas psicológicos, né? O desânimo excessivo, né? Então, isso tudo e pode ser um alerta, um sinal de que talvez sua saúde mental não está tão bem. Olha aí, Tá são vendo? vários fatores e esse autoconhecimento é super importante, né, Fábio? A gente Extremamente entender, importante. poxa, e não fazer as coisas no automático, que muitas vezes acontece também, né, Fábio? Na De maior fazer parte algum do questionamento tempo. na maior parte do tempo, né? Eu sou workaholic, que é viciado em trabalho, aquela pessoa que não para de trabalhar. E isso também acaba afetando a minha ansiedade. Então, Com como certeza. lidar com a vontade de querer que tudo dê certo o tempo inteiro e às vezes a gente não ter como fazer isso num tempo hábil, né? É Verdade. complicado. Fábio, o primeiro ponto realmente é essa consciência, né? A gente ter o autoconhecimento, como a Bruninha falou, é a autoconsciência de que há hábitos também que a gente pode desenvolver até com uma boa intenção, mas que com o passar do tempo a gente vê que não faz tão bem pra gente, né? Tudo que é bom, até em excesso, pode se tornar prejudicial. O excesso, né, pelo perfeccionismo, o excesso pela questão do trabalho, né, tudo precisa de um certo limite. A gente precisa adquirir, mesmo às vezes sendo difícil, né, a disciplina e às vezes até procurar ajuda profissional para a gente conseguir equilibrar todas as áreas da nossa vida, né, a área pessoal, familiar, profissional também, né, o excesso a qualquer uma dessas áreas pode trazer algum prejuízo, né, para nós. Sem dúvida. Já estão chegando aqui algumas mensagens no Zap do Mulher Demais. Você vai mandando aí sua pergunta, aproveita que tem especialista por aqui no 991050400. E Thalita, uma telespectadora que se chama Daiane, diz que trabalha com o público. E ela disse assim, ó, na minha opinião, todos nós que trabalhamos com o público deveríamos ter um auxílio psicológico por parte da empresa. Isso já acontece? É uma demanda de fato importante? Trabalhar com o público não é fácil não, né, Thalita? Lidar com várias realidades, pessoas, personalidades diferentes, né? É verdade, Bruno. Eu costumo dizer que se você lida diretamente com pessoas, é extremamente desafiador. Mas se você consegue, né, gerenciar e se tornar hábil nessa arte, você com certeza vai conseguir, né, abraçar desafios ainda maiores. É muito desafiador lidar com pessoas. Hoje em dia, muitas empresas têm trabalhado e pensado na questão de saúde mental. O governo federal até mesmo tem dado incentivo a ele. Recentemente, né, eles propuseram certificar empresas que abraçam programas de saúde mental. Né? Isso é algo que vem sendo trabalhado, sim. Não é? Nem todas as empresas possuem, mas
é muito importante, sim, que as empresas comecem a ter esse olhar da saúde mental, já que a gente sabe que a falta de saúde mental, né, o prejuízo emocional ou psicológico do funcionário afeta diretamente a empresa e afeta também diretamente as pessoas. Né? Então, a empresa pode fazer várias ações, né, que podem ajudar os funcionários, né, no exercer, né, e no cuidar de sua saúde mental. Vai desde um pacote de benefícios, né, que possam ser voltados à saúde. Né? Às vezes, quando não há possibilidade de ter um psicólogo dentro da empresa, o psicólogo organizacional, que é diferente do psicólogo clínico, né? O psicólogo organizacional ele pode fazer uma escuta, ele pode até direcionar, mas dentro da empresa não é o site terapêutico, né? Não é o ambiente terapêutico. Mas quando você pode, né? Às vezes, ter um psicólogo organizacional dentro, ele pode direcionar os funcionários, pode ter uma escuta. E quando não é possível, você pode investir num pacote de benefícios voltados à saúde, né, do funcionário, do colaborador, que possa proporcionar isso. Fora outras ações também, né? Investir numa cultura organizacional, né, onde não há sobrecarga de trabalho, né, onde há uma liderança motivadora e apoiadora das pessoas, onde há uma flexibilidade de horários, às vezes, dentro da empresa, ou a forma como você trabalha, podendo trabalhar ou dentro da empresa ou fora, né, e todo esse suporte e apoio, né, como a nossa telespectadora muito bem falou, com quem trabalha em público, ter às vezes um canal, né, onde a pessoa pode desabafar, falar, né, e ali ter uma orientação e um apoio. São algumas ações que podem ser feitas que com certeza vai ajudar muito os funcionários. Sem dúvida, né? A gente começou esse nosso bate-papo falando sobre ansiedade. Uma telespectadora pediu para não ser identificada e aqui a gente respeita, né, não, Fábio? Com certeza. E ela disse que quando tem crises de ansiedade, ela tem muitas dores nos ombros. Se ela não tiver alongamento das unhas, se ela tiver com alongamento das unhas, ela não consegue tirar essas unhas da boca. Ela diz que faz terapia, mas que tem meses que não é fácil mesmo, até o sono fica desregulado e ela percebe que tem uma consequência aí do ambiente de trabalho, né, já que é o que a gente está falando. E aí, Thalita, nesse caso, ela já buscou ajuda, então faz terapia, já é um excelente passo, mas algo que possa ser útil aí nessa situação? Sim, acredito que se onde ela trabalha, né, há o RH, que é o Departamento de Recursos Humanos, que é o departamento responsável, né, por cuidar dos funcionários dentro da empresa, é um bom caminho, né, ela ir a esse RH e compartilhar as dificuldades que ela está tendo dentro do ambiente de trabalho. Né? Se a sua liderança for uma liderança também motivadora e apoiadora, compartilhar com essa liderança também, talvez alguma dificuldade ou problema que esteja tendo. Mas supondo que talvez dentro do ambiente de trabalho, né, ela não tenha ninguém para compartilhar, né, então são coisas que talvez ela possa rever em relação a ela mesma. Né? E isso é muito importante o que essa telespectadora traz, porque essa relação de trabalho é uma via de mão dupla. É uma via do funcionário para com a empresa e vice-versa. Né? E o mais importante de tudo é a gente compreender que é extremamente importante a gente se cuidar e se olhar e se conhecer, como você falou. E se por acaso a gente se vir no ambiente, né? Porque às vezes a gente não pode mudar todo o ambiente, às vezes a gente não pode mudar as pessoas, mas a gente pode começar a se trabalhar, né, em vista da nossa saúde mental. Então, se às vezes a gente se encontra num ambiente onde a gente não consegue, né, enxergar a possibilidade de mudança, a gente tem que começar a trabalhar essa mudança, talvez a partir de nós. Né? Não só, talvez, em alguns posicionamentos que a gente precisa tomar, como o Fábio compartilhou, em relação à nossa relação com o trabalho. Né? Às vezes, a gente também precisa exercer a habilidade, às vezes, de dizer não, de colocar certos limites, né? De compartilhar, às vezes, algumas coisas que são extremamente importantes para nós. Mas quando a gente vê que nada disso é suficiente, então a gente precisa ter a coragem, né, às vezes, de tomar uma decisão de mudança na vida da gente e às vezes isso pode ser muito positivo. Muito bem. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, para deixar ainda mais alerta, né, quem está nos acompanhando, vamos dar uma olhadinha nessa tela que a gente separou com fatores que influenciam na saúde mental do trabalhador, tá? Então é para você acender aí esse sinal de alerta. Primeiro ponto aí, sobrecarga, viu, Fábio Dubu? É verdade. O ambiente tóxico também influencia na saúde mental. O conflito entre trabalho e vida pessoal, então quando está desregulado aí na balança. E ali o último ponto, jornada exaustiva, certinho?
Então é para você prestar atenção e, se for o caso, também buscar ajuda, tá? Vou deixar o Instagram de Thalita, @thalitaAmarante.rh. Ela é especialista, né, nessa questão de recursos humanos. Então você que tem uma empresa, quem sabe, quer conversar com Thalita também, até porque a gente sabe que a saúde mental dos trabalhadores também vai influenciar na produtividade, diretamente na produtividade do seu ambiente também. Então, Thalita, obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Bruna. Foi um prazer estar aqui com vocês, Fábio, e todos os nossos telespectadores.